Glória, glória a Deus por vossas vidas. Temos uma palavra como de costume para uma pessoa, para 1 milhão de pessoas. Uma palavra impactante, uma palavra abençoadora para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que se esforçam para colocar em prática. O nosso Deus é fiel. Eu costumo dizer, para que se exista um futuro melhor, o presente tem que estar certo. O presente deve se aquebrantar diante de Deus. O presente é, com certeza, glorificar e exaltar o nosso lindo Yeshua. Já está aqui conosco já, nosso lindão, pastor Reginaldo, já está entrando. E eu quero glorificar Deus. Pessoas no mundo todo, estão assustadas, preocupadas, medo de catástrofes, medo da Terceira Guerra Mundial, medo de tantas coisas, da violência. Aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro, existe um pavor no quesito violência. Muitas pessoas estão apavoradas. E eu creio, para a glória de Deus, eu creio, que operando o teu Pai, ninguém vai impedir. Quando Deus opera, ninguém impede. Quando Ele opera, ninguém impede. Chegou aí um lindo Roger, lindão de Jesus. Aqui está chovendo. Pode... Não tem internet, mas para a glória de Deus que não aconteça, né? Mas já estou avisando, está chovendo. E que Deus nos abençoe poderosamente. Amado Roger, eu estou falando aqui para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, enfim, nos vendo, que hoje o mundo está muito preocupado. Milhares de pessoas, milhões de pessoas estão preocupadas neste mundo afora. Bilhões de pessoas. Pelos terremotos que estão surgindo agora, recentemente, mais de 40 mil mortos. Preocupadas com a violência, que nós que moramos no estado do Rio de Janeiro, preocupado com a violência, preocupado com tantas outras coisas. Mas eu tenho a certeza e a convicção. Amado Roger, quando o nosso Deus opera, ninguém impede. E quando Deus está na frente, Ele garante. Muitas das vezes nós queremos fazer o que é para Deus fazer. E quando é para o homem fazer, ele espera que Deus faça. É interessante às vezes, né? Quando é para o homem fazer, amado Roger, ele espera que Deus faça. E quando é para Deus fazer, ele quer fazer. Deus é o natural, Deus entra no impossível. A Bíblia fala que não precisa ter muita fé. A Bíblia fala que se tiver um pouquinho de fé, a gente vai dar ordem para o monte, ele vai sair de um lugar e vai aparecer no outro. Esse monte chamado incredulidade, esse monte chamado medo, essa montanha que você pensa que é a montanha da perseguição, onde você vai, você pensa estar sendo perseguido. Os inimigos que se levantam a cada dia contra a tua vida, tenha certeza disso, tenha certeza e tenha convicção. Operando Deus, ninguém impede. Hoje nós temos uma participação, grande Roger, mais do que especial. Nosso lindão, pastor Douglas, ele já está aqui, pastor Douglas, e eu já passo para você, Roger. E você... Tá bom, querido? Fica à vontade. É contigo, Roger. Amém, Braulio, amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, a todos que nos assistem, que vão também nos assistir amanhã ou depois. É o que você realmente disse. Os sinais, eles estão acontecendo, né? Os sinais são proféticos. Jesus ele já tinha nos alertado a respeito dos sinais, lá em Mateus capítulo 24, e que
quando esses sinais acontecessem, o fim ele estaria perto. É claro que nós não podemos, como seres humanos que somos limitados, saber quando que chegará o fim. Porque Deus ele é atemporal, então ele não trabalha com hora, nem com dia, nem com a noite. A palavra diz que mil dias é como um ano e um ano como 1000 dias. Mas para que nós ficássemos alertas com os sinais que fossem acontecer. E nós temos que observar o capítulo 24 de Mateus, juntamente com as profecias de Daniel, e também juntar com o livro de Apocalipse. Não com as cartas que foram escritas, mas com os selos, com as trombetas, com os castiçais, com os cavaleiros. Então, cada trombeta, cada selo, cada anjo, é um fato que acontece. E a gente percebe, Braulio, que ultimamente fenômenos da natureza realmente têm acontecido com mais preeminência, com mais intensidade, do que anteriormente. É claro que esses fatos sempre aconteceram na Terra, terremotos sempre existiram e não vão deixar de acontecer. Muitos incrédulos falam isso, né? Maremoto, esse terremoto agora na Turquia, e já morreram mais de 40.000 almas, mas a intensidade desses sinais, eles aumentam com o passar do tempo. São tempestades terríveis, e é como se Deus respondesse à humanidade que não está feliz com o que está vendo. E, além de ser um alerta para aqueles que creem, também é um pesar de mão sobre aqueles que não obedecem à palavra de Deus e até escarnecem da vontade, né, do Senhor. Então, é o que você está dizendo. É basicamente isso. Olharmos e ficarmos atentos ao sinal. E buscar a Deus. E, puxando, então, esse gancho à mensagem de hoje, salvo engano, se eu não estiver equivocado, é Mateus, capítulo 5, verso 16. Não é isso? 16. Então, assim diz a palavra do Senhor. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem está em trevas não mostra nenhuma obra. Se eu desligar aqui agora a luz do quarto, vocês não verão nada. Não verão nenhum Diácono Rogério, não verão o pastor Braulio, não verão as obras de Deus, porque não trevas. Mas aquele que está na luz, ele mostra as obras. Esta passagem aqui, especificamente, Braulio, ela se dirigiu de Jesus para os seus discípulos. Ali foi o sermão da montanha, e ele estava pregando para centenas de pessoas. Mas este chamadozinho aqui, esta passagenzinha como o sal da terra, vós sois o sal da terra, isso tal por princípio, para que serve, a não ser lançado por terra. E a segunda parte é vós sois a luz do mundo. Essa passagem é especificamente para você, para mim, para aquele que busca Deus. Não era para aqueles ouvintes que estavam ali somente por um milagre ou pelo pão que perecia. Porque muitos que estavam ali estavam querendo apenas um milagre, queriam comer alguma coisa, queriam beber alguma coisa, queriam ver um milagre ou até mesmo ser curados de alguma enfermidade. E para que essa luz possa brilhar, nós temos que ter o azeite. A candeia, eu já tive a oportunidade para morar na casa da minha avó, lá em Portugal, durante um ano. Ela não tinha luz elétrica, então eu sei o que é uma candeia. Ela
tinha uma candeiazinha que ela botava um petróleozinho derivado da gasolina, tinha um pavio e ela acendia, e com aquela candeia ela iluminava os cômodos durante a noite. Essas candeias somos nós. E se nós não tivermos o azeite, o óleo do Espírito Santo, a candeia não brilha. Não adianta. Não adianta você se vestir bem, você falar bem, você ser teólogo, você ser rico, você ser pobre. Não adianta nada para Deus. O que adianta para Deus é você ter comunhão, santidade e estar cheio do Espírito Santo. A palavra que sai da nossa boca, ela tem que estar revestida do poder de Deus, cheio da unção. Essa é a candeia. E para que essa candeia possa brilhar, essa passagem que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, serve para nós hoje. Nós temos que ter o óleo do Espírito. Então, ela não vai iluminar, não vai servir para nada. Uma candeia sem óleo, ela é apagada. Pode ser até linda, Brau. Pode ser até folheada a ouro, mas não tem utilidade nenhuma na obra de Deus. Então, essa palavra é simples, muito simples, mas com um significado muito profundo para os recém-convertidos, para todos nós que somos crentes em Cristo Jesus. Não é uma palavra para o ímpio, não é uma palavra dirigida ao mundo, mas para aqueles que estão em Ele. Glória a Deus, que maravilha. Pastor Douglas, eu estou tentando te convidar, Pastor Douglas. O senhor está nos assistindo, mas eu estou tentando te convidar. Não estou conseguindo, não estou vendo o senhor aqui. Pastor Douglas, eu peço que o senhor envie uma solicitação para mim te aceitar, querido. Eu não estou conseguindo. Envia, Pastor Douglas, uma solicitação para que eu te convide. E vai dar tudo certo. Pastor Reginaldo também não conseguiu entrar. Ele também deve ter dado um probleminha na internet dele. Enfim, amados, já que não conseguimos ter o privilégio da presença do pastor Reginaldo e do pastor Douglas, eu vou também falar um pouquinho sobre esse texto. Depois passo para o Amado novamente, que já pode fazer a propaganda do seu canal no YouTube também, que vai ser Verdades Bíblicas. Verdades Bíblicas. Glória a Deus, Verdades Bíblicas. Porque eu já tive, Braulio, um canal que era só ligado a assuntos jurídicos. E era um canal monetizado pelo YouTube. Eu tinha 1.600 inscritos. Cada visualização minha ia a 7, 8 mil visualizações por vídeo. Mas eu acabei encerrando esse canal porque começaram muito a bater em cima da OAB, então eu preferi terminar com o canal para que eu não fosse amanhã processado pela ordem. Então eu tenho esse segundo canal que eu estou começando do zero, tinha 9 inscritos, agora já são 13, e eu quero que esse canal seja um viés teológico, Verdades Bíblicas. Quem quiser se inscrever, tem que ir lá no canal, eu não sei qual é o link. Eu já estou inscrito. Amém, amém. Glória a Deus. Bênção muito de Papai obrigado. do céu. Bênção de Papai do céu. Vai ser uma bênção. Deixa eu ver se eu consigo agora. Tá aqui, ó. Adicionando Pastor Douglas. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Nosso lindão de Jesus. Ver se ele consegue entrar. Pastor Reginaldo pode ter dado algum probleminha. Enfim, o texto hoje é esse. Mateus 5. Eu sempre falo a Bíblia que eu estou usando. Eu estou usando a Bíblia Charles hoje, anotada e
expandida, Bíblia Charles anotada e expandida. E hoje o versículo de Mateus, capítulo 5, verso 16, nesse exemplar está escrito assim, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Oh, chegou nosso lindão, pastor Douglas. Glória, glória a Deus por tua vida. Deus é fiel. É contigo, pastorzão. Já li mais uma vez o texto, agora é contigo. Fique à vontade, pastor Douglas. Aqui está o nosso amado Roger, um brilhante advogado e também um ilustre pregoeiro da palavra de Deus. Já prega a palavra de Deus desde quando, Roger? Já tem mais de 20 anos, né? Desde os meus 15 anos de idade. Desde os 15 anos, tem bastante tempo. Então nós vamos ver agora. 40 anos. Vamos ouvir agora o nosso lindão, pastor Douglas. É contigo, queridão. Fique à vontade. Nós tivemos aqui um probleminha, né? Porque aqui em casa ficou faltando luz. Aí eu falei, vou botar no celular, porque o celular, se faltar luz, não vai segurar. Só que, né, a gente faz curso disso, curso daquilo, mas não faz curso de celular. E eu botei o celular deitado. Para entrar no Facebook, tem que botar ele na vertical, em vez da horizontal. Então, é por isso que não estava acionando de jeito maneiro. Acontece. Resolvemos. Então, já fica a dica. Se você vai entrar numa live de Facebook, pelo celular, tem que botar ele na vertical. Não bota ele na horizontal. Senão não funciona de jeito nenhum. Eu sempre na vertical disso. Eu nunca iria saber disso. Sempre entro pelo computador, né? Eu nem sabia disso. Eu sempre botei na vertical, nunca tentei na horizontal. No YouTube, eu sempre coloco na horizontal. No YouTube. Tá tendo muita falta de luz aqui em casa, né? Aí eu pensei, falei, bom, com essa falta de luz, eu falei, deixa eu botar o bendito celular, porque vai ser melhor e dessa maneira eu vou conseguir ter uma participação. Se acaso de faltar luz, a internet vai manter e etc. Porque está chovendo aqui a cântaros aqui em Jacarepaguá, né? Eu falei, não vai ser uma coisa assim, vai ficar interrompido. Eu falei, meu Deus, não entra. Eu falei, não entra por quê? Aí eu joguei aqui na internet rapidinho, eu falei, tem de virar o celular. Eu falei, então tá. Virei o celular e entrou. Graças a Deus. Bom, gente, é um prazer estar juntamente aqui. E Amém. É algo muito importante. Primeiro, a gente começou aqui a falar, né? Falamos um pouquinho o texto básico, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, e é algo que nos traz assim um panorama muito, muito interessante para o nosso coração. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, e que está nos céus. É interessante quando nós olhamos e enxergamos que o Evangelho ele não é apenas um ato de uma entrega pessoal, ela não é apenas um ato, eu me converti e agora eu vou viver o Evangelho, mas ele também é um ato de representatividade. O ser humano, de um aspecto muito claro, ele é um ser biopsicossocial. E pelo fato dele ser biopsicossocial, ele é regido pelo campo espiritual. Quando ele aceita Jesus Cristo como único e eterno Salvador, o seu lado espiritual ele é totalmente sarado, sanado na cruz do Calvário. Aquilo que era em trevas, hoje, então, passa a ser luz. Aquilo que antes vivia afastado de Cristo, hoje ele está unido pelo sangue de Cristo e automaticamente unido com o Pai pelo sacrifício
da cruz do Calvário. Assim, então, a luz de Deus, ela é emanada na vida desse ser humano que antes, deplorável em seus pecados, vivia sem refletir a sua luz ao mundo. Agora ele reflete a luz que, apesar de muitos pensarem de ser de si próprios, mas é a luz do próprio Deus. Essa luz do próprio Deus, ela é refletida como ele se fosse um satélite, como a Lua, como um ser que transmite a luz de algo maior sobre ele. E assim, então, ele iluminará toda a humanidade. Vimos as profecias aqui de início, eu prestando atenção, todas elas a falar as profecias escatológicas que se cumpriram, as que ainda estão a se cumprir. Nós vimos os períodos que nós estamos passando. Eu creio que estamos passando por aquele período de dores, aonde que a terra está gemendo mediante a tantos agravos que nós estamos passando, e assim estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, a igreja que ora, a igreja que ora, a igreja relutante, a igreja que está diante do altar do Senhor. Mas essa luz, acima de tudo, essa luz ela tem de brilhar. Essa luz ela deve brilhar em cima de um pedestal para que o mundo possa ser iluminado por ela. Não é um pedestal, quando nós falamos, não é um pedestal, não é um palco, não é um lugar para chamar a atenção dos homens, não é um lugar de vaidade, não é um lugar onde um artista deve estar, mas é um lugar como um farol que ilumina um bravio mar quando está escuro, e o barco só tem aquele farol para poder se salvar ali naquele momento. Esta é a função da igreja, esta é a função do cristão daquele momento, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A glória da igreja nunca será dela mesma. A glória do homem nunca será dele mesmo. A glória de um convertido nunca será dele mesmo. A glória será sempre de Deus, porque de mim mesmo eu não sou capaz de fazer nada. A minha mente cauterizada, talvez pelo pecado, talvez pela minha crueldade ou pela minha própria vaidade, ela não é capaz de pensar nada de bom, se não for pelo Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo de Deus que vem iluminar a mente daqueles que se convertem em Cristo Jesus. Jesus deixou bem claro que não haveria nenhum erro quanto à fonte de boas obras de um crente, porque essas obras não seriam das mãos daqueles que se convertem, mas seria do próprio coração daqueles que o amou. Seria a lágrima, não seria uma lágrima sentimental de ver alguém morrer ou de alguma pessoa necessitada de fome, mas seria as lágrimas do próprio Deus, enxergando a miséria pelo qual se tornou esta humanidade. A luz do crente não brilha para ele mesmo. Essa luz deve ser refletida em direção ao Pai, levando as pessoas a Ele, com a palavra do Evangelho, com o evangelismo, com missões, com obra de caridade, obra de ação social, obra de amor, anunciando as profecias que se cumprem a cada dia e a cada momento, mostrando a cada instante que elas estão aí radicalmente dentro de uma mente racional, sem ter como dizer que elas não se cumpriram. Não deixe, não há como existir um cristianismo sem boas obras. Não há como existir um novo crente sem uma pessoa que verdadeiramente se converteu. Não há como uma pessoa fazer uma fama
em toda a terra, se não seja a fama do próprio Cristo. A igreja, ela deve ter o caráter de Cristo. Toda pessoa bem-sucedida em seu ministério, ela é a pessoa que emana essa luz de Cristo. O ministério de Jesus Cristo, ele causou um grande impacto ao mundo, porque ele mesmo, ele disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz para a sua vida. Assim deve ser o caráter cristão. Quando eu enxergo esse versículo e vejo o caráter da igreja cristã, eu enxergo que o caráter dessa igreja é um caráter de uma igreja comprometida em levar a luz àqueles que estão em trevas. É um caráter de levar a igreja, levar a palavra de Deus àqueles que estão moribundos, quase mortos, sem saber que há um Deus. É o anseio missionário. É saber claramente a palavra de Deus que transforma, é saber que a palavra de Deus traz vida, é saber que a palavra de Deus cura, liberta, que traz o Espírito Santo ao interior dessa pessoa e que tira essas pessoas das densas trevas e a transportará para as luzes. Em Efésios, capítulo de número 5, versículo 8, a palavra de nosso Deus diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam conforme filhos da luz. Isso é o ministério do cristão. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós não falamos de uma palavra de filosofia, nós não falamos apenas de uma palavra de literatura, nós não falamos apenas de uma palavra de psicologia, mas nós falamos a palavra do Deus vivo. Nós falamos palavras de vida e vida em abundância. De uma palavra que traz luz sobre aquela pessoa que está ali vivendo em trevas. Esse coração, ele é tirado as trevas de dentro dele e a vida e vida em abundância. Em João, capítulo 1, versículo 5, diz: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Não existe trevas que derrotem a luz de Deus. A nívea luz brilhará nas casas que estão assistindo a gente hoje, e brilhará na vida das pessoas que estão assistindo hoje a gente, na mente das pessoas que estão obscurecidas, que estão ali em depressão, que estão em angústias, que estão se sentindo inferiorizadas. Essa luz adentrará esse coração. Por que isso? Quando colocamos as nossas trevas nas maravilhosas luzes de Deus, com certeza, toda a escuridão ela é aniquilada. E assim podemos caminhar em retidão, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Quando falamos de vencer as trevas, falamos de perdão de pecado. E só existe perdão de pecado quando há verdadeiro arrependimento. Que Deus possa abençoar todos nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que bênção, que alegria. Mas eu quero passar para os amados. Tem muitas pessoas que usam o pretexto dos escândalos, o pretexto das pessoas que, enfim, entram na igreja, se batizam, daqui a pouco saem e ficam piores, como a própria Bíblia narra a respeito, né? E as pessoas usam tais pretextos para dizer: é por isso que eu não sou cristão, é por isso que eu não vou para a igreja. Mas a palavra de Deus aqui está falando que todos têm a possibilidade de, olhando para o paradigma Cristo, ser luz na terra e salgar. Porque o adversário quer apontar e quer mostrar o escândalo, o adversário quer mostrar a pessoa que desiste, o adversário quer mostrar a pessoa que retrocede,
O adversário quer mostrar a pessoa que não permanece. Mas a salvação é individual. E se eu quero, de fato, de verdade, não uma parceria, algo momentâneo, se eu quero uma aliança com Deus, eu, de fato, de verdade, vou entender esse texto aqui. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Porque diz a palavra de Deus, as narrativas sacrossantas, eu costumo dizer assim, sacro de sagrada, santa de separada. Se a luz que está em nós são trevas, grandes trevas são. Porque nem todo mundo que está em Israel é israelita. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. Então essas pessoas, ao invés de ouvir a voz do diabo, tem que ouvir a palavra de Deus que saiu da boca do amado, dos amados. Tem que ouvir a mensagem de Deus que saiu dos lábios dos amados. Ao invés de ouvir as mentiras do adversário. Para que você vai ser da igreja? Olha o que aquela mulher está fazendo, é da igreja. Olha o que aquele homem está fazendo, é da igreja. Olha o que Jesus fez. O paradigma é Cristo. Olha o que ele fez. Foi perfeito. E muitas pessoas não entendem, não compreendem que Jesus esteve aqui na terra para obedecer a Deus 100%, obedecer ao Pai. É por isso que ele é luz, é por isso que ele foi sal e luz, porque ele estava aqui obedecendo o Pai. Quando chamaram ele de bom, ele falou, não, bom é meu Pai, bom é Deus, bom é meu Pai, porque ele estava aqui em obediência para cumprir o projeto de Deus. Então ele deixou bem claro, quer crescer, quer avançar, então obedeça. Não, independente de quem está caindo, independente de quem está retrocedendo, independente de quem parou, obedeça a você. Se as pessoas não querem ir para o céu, vá você. Fique cheio do Espírito Santo, se encha da luz e que os homens vejam a glória de Deus através das vossas vidas. Porque interessante é se relacionar com Deus, não simplesmente divulgá-lo, não simplesmente ter uma Bíblia dentro de casa, em Salmos 91, Salmos 23, ou em Gênesis 1, não importa, no versículo que você goste, ou em Salmos 37, versículo 4, deleita-te no Senhor, Ele realizará os desejos do teu coração. Nós temos que praticar a parte A do versículo, ter prazer no Senhor. Se nós tivermos prazer em Deus, aí a humanidade vai ver a luz de Deus. Aí a humanidade vai ver a obra poderosa de Deus através de nossas vidas, se nós tivermos prazer no Senhor. Não simplesmente participar de um culto e dizer aleluia, glória a Deus, mas ter prazer nele, se relacionar com ele, não abrir a boca sempre, me dá, eu quero. Não! É fazer aquilo que ninguém quer fazer, é se posicionar como servo, como obreiro, e acima de tudo receber o maior presente de todos, de ter a condição de olhar para A, para B, e que o Espírito confirme em nossas almas. Tu és um filho de Deus. Tu és uma filha de Deus. Roger, é contigo, depois eu passo para o pastorzão de novo, pastor Douglas. Então, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com o pastor, Pai, Senhor Jesus, Deus abençoe. E é aquilo que eu comecei dizendo, Braulio, e vou aqui ratificar. Esta passagem aqui de Jesus Cristo, ela foi especificamente dirigida aos discípulos, para um discípulo. Como eu disse no início, preliminarmente falando, havia ali uma multidão, era o sermão da montanha. Esta passagem aqui é uma passagem profética, porque Jesus quis chamar a atenção das obras que os discípulos iriam realizar após a morte de Jesus Cristo. Então, ele estava apontando para o futuro, mostrando para eles, discípulos, que eles tinham que ter a luz. Essa luz tipifica o Espírito Santo. E a candeia, como eu disse, sem o óleo, sem o azeite, não adianta, que não vai brilhar, não vai ter luz. Tiago
já dizia que a salvação ela vem pela fé e também pelas obras, diferentemente de Paulo, que dizia que era somente pela fé. As obras, elas são importantes. Nós temos que fazer a obra de Deus e nós temos que estar revestidos do Espírito Santo. Essa luz é o Espírito Santo. Quando uma pessoa ela está com o seu vaso cheio de azeite, o homem ele diminui e Cristo ele cresce. Você pode pegar qualquer pastor, qualquer reverendo, por maior que seja o título que ele tenha, se ele estiver cheio da unção do Espírito, tomado pelo Espírito Santo, ele não vai se sobressair. Quem vai se sobressair é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo no seio dele. Então, por mais que você pegue e coloque no alto do monte, lá em cima, é essa a analogia que Jesus queria fazer. A luz vai brilhar. O homem ele vai diminuir. Cristo cresce e o homem diminui. Mas a luz do Espírito Santo ele vai iluminar a todos que estão ali. É essa a palavra. É uma palavra profética também. Mateus foi o segundo evangelho a ser escrito. Só um pouquinho, Braulio, um pouquinho de teologia. Mateus foi o segundo evangelho a ser escrito. Marcos foi o primeiro. Lucas foi o terceiro. João foi o último evangelho a ser escrito. Mateus, ou Levi, ele era um publicano, judeu, cobrador de impostos pelos romanos. E não era uma pessoa benquista no meio deles. Porque ele ia e cobrava pelos romanos os impostos e tinha alguma vantagem, algum privilégio por essa função. Mas, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, ele se converteu. Então, essa passagem aqui, ela é muito simples, mas muito significativa. Não é uma mensagem para o ímpio, para o mundo. Ela é para a igreja, para os vasos, para os discípulos. Amém. Louvado seja Deus. Pastorzão, é contigo, pastorzão. Dentro desse aspecto, né, pegando um pouquinho da palavra de cada um para que a gente possa ficar sempre nessa sintonia gostosa, né? É interessante nós vermos primeiro o pastor Braulio falando, né, sobre as pessoas que muitas das vezes estão em direção à igreja e ali elas desistem no meio do caminho por causa disso, por causa daquilo outro. E ali, então, elas não conseguem enxergar, às vezes, a luz de Deus entrando sobre elas. E o nosso querido pastor, ele fala também sobre isso, aonde o Espírito Santo, muitas das vezes, ele habita no coração da pessoa, e se o Espírito Santo não habitar, verdadeiramente as pessoas não conseguem trilhar tal caminho, porque o caminho, ele verdadeiramente, ele só é trilhado pela força do Espírito Santo de Deus. Porque se não houver esse caminho a ser trilhado, ou existe um hino muito antigo que diz que os dias são de trevas e sem poder o crente cai. Então isso é uma verdade constante em nossas vidas. E mediante a isso, eu separei alguns versículos que veio aqui em minha mente. O primeiro em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa iluminosidade ou iluminescência que traz ao ser humano, ela é a glória do próprio Deus em Cristo Jesus, dada ao ser humano caído. Caído em quê? Caído em pecado, caído em distanciamento com Deus, caído no seu afastamento com o Senhor. Tendo em vista que não foi Deus que se afastou do ser humano. Quando Isaías fala, que ele diz o seguinte, que o seu pecado afasta você do seu Deus, e não o seu Deus de você. Somos nós que nos afastamos de Deus mediante ao pecado. Foi o homem que se escondeu atrás de uma moita, lá em Gênesis,
capítulo de número 3, mas foi Deus que saiu atrás desse homem escondido atrás de uma moita. Foi o homem que não respondia a Deus, mas foi Deus que continuava a perguntar: Adão, aonde você estava? A glória de Deus sempre esteve ali presente, mesmo que a natureza desse homem fosse caída, mesmo que a natureza desse homem tivesse afastada, mesmo que a natureza desse homem fosse pecaminosa, mesmo que a natureza desse homem naquele momento estivesse completamente cega, destituída da glória de Deus. E eu me lembro lá do nosso irmão Paulo, ainda escrevendo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso é resultado da glória de Deus. Isso é resultado dessa luminosidade que Deus derrama em nossos corações. Nós somos vasos de barro. Um vaso de barro, ele cai ao chão, ele quebra facilmente. Mas em nós há um líquido precioso, e esse líquido é o Espírito Santo de Deus. É o azeite do Senhor, como o pastor disse. É o azeite que, juntamente com a chama do Espírito Santo de Deus, faz brilhar a todas as nações da terra. E isso mostra para cada um de nós um trilho aonde nós devemos andar, onde nós devemos caminhar, mesmo quando as densas nuvens, elas cercam-nos, mesmo quando a escuridão, ela vem diante de nós, mesmo quando nós olhamos e não conseguimos mais enxergar nenhuma saída, quando os nossos joelhos se prostram diante de Deus e as nossas palavras são apenas soluçar e balbuciar diante de Deus e as lágrimas molham os nossos rostos, porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o nosso irmão Paulo, ele deixa claro, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E quando isso nós bradamos de nosso coração verdadeiramente, é porque fomos iluminados pela grandeza de Deus. É Deus que mostra isso por nós. Porque verdadeiramente nenhum ser humano ele é capaz de andar por aquilo que ele não vê. Todos nós queremos ver para depois acreditar. Mas aqueles que forem iluminados pelo Espírito Santo de Deus, essas pessoas, elas começam a enxergar que é melhor confiar em Deus, é melhor estar em Deus do que ficar olhando tudo que está em sua volta. Aí, então, nós conseguimos, então, olhar e não desanimar mais, de não ter mais aquela ansiedade de estar plantando o bem e o bem não está vindo, porque sabemos que o bem não vem da mão de homens, mas vem da mão do Senhor. Em Gálatas 6:9, nosso irmão Paulo ele fala isso. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Todas as pessoas que entram na igreja, muitas das vezes desistem, muitas das vezes abdicam e vivem salvos como perdidos no mundo. Mas elas vivem porque desistiram, desanimaram. Não é de uma hora para outra, uma semente não germina de uma hora para outra. Eu vivi no interior 10 anos da minha vida sendo missionário. Lá eu ajudei a cavar, a plantar, eu fiz de tudo no campo missionário. E a maior paciência que eu vi num homem é a agricultura. Porque ele nunca sabe do que é aquilo que vai dar. Porque se cai uma chuva forte, o trabalho dele acaba. Se não chove e o sol é forte, acaba o trabalho dele. Se o trabalho dele começa a brotar, ele está feliz da vida, vem uma praga, acaba o serviço dele de uma hora para outra. Então ele não pode desanimar. O que ele tem de fazer? Fazer o bem. Qual é fazer o bem? Acordar de manhã, lavrar a terra, plantar semente e acreditar em Deus sempre. Acreditar nessa luz. Acreditar que somos filhos de Deus. Acreditar que o Senhor está conosco a cada instante, a cada momento. É isso que nós temos de fazer.
saber que há uma promessa para nós. Todos nós que estamos cansados, você que está ouvindo essa live, que vai ouvir depois, que vai estar olhando aqui, vai estar falando, mas eles falam isso porque eles não estão na minha vida. Não, nós falamos isso porque lemos as Escrituras Sagradas e pautamos a nossa fé na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado? Está oprimido? Está querendo desistir? Faça isso não. Vá a Jesus Cristo, que Ele vai te aliviar. A luz dele vai invadir as tuas trevas, vai iluminar a tua mente, vai iluminar o seu lar, vai iluminar a sua casa, vai iluminar o seu interior, e você terá esse Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia, que bênção. Amado Roger, as considerações finais, depois o pastor com as considerações finais. Eu pedi também para o pastor Douglas, depois do amado Roger, que nos leve a Deus em oração, agradecendo a Deus por cada um que depois vai assistir, a irmã Dalzira, que está sempre compartilhando as nossas lives, a irmã Dalzira que está lá com o seu Jurandir, apoiando o seu Jurandir lá em São Paulo, é uma bênção, a irmã Dalzira, sua filha Cristiane, enfim, toda a sua casa, a sua família, e da minha parte, só quero ressaltar isso, passo por hoje, depois o amado pastor Douglas vai nos levar a Deus em oração, agradecendo por todos, pedindo para que Deus cure, salve, liberte, enfim, opere em nossas vidas. Amém. Aqui o texto diz assim, amado Roger, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós sabemos que glória são grandes feitos. Um significado da palavra glória são grandes feitos. A gente sabe que amém, amém, assim seja, aleluia, louvado seja o Senhor. E glória às pessoas, às vezes, não se identificam, mas um significado é grandes feitos. Um homem foi glorificado porque criou uma ponte que liga um município a outro. Um homem é glorificado quando ele bate o recorde numa Olimpíada. Ele consegue 3 segundos mais rápido, ou centésimos mais rápido, bate um recorde, ele é glorificado. E aqui a Bíblia está falando para que glorifiquem a Deus, mas antes de Deus ser glorificado através da sua vida, ele vai exaltar a sua cabeça. Ele vai exaltar a sua cabeça. Ele vai exaltar a sua cabeça, te propiciando a libertação, te propiciando o crescimento espiritual, porque diz a palavra de Deus, a obra que ele começou, ele é poderoso para concluir. E não tem glória maior na terra do que o homem na terra. Não é Las Vegas, não é as montanhas, não são os mares, não. A coroa da criação de Deus nessa terra é o homem, porque no homem repousa o seu Santo Espírito. Então, deixa Deus concluir a obra que ele começou. Quando nós começamos a fazer uma obra em casa, alguns fazem um puxadinho, outros querem fazer o segundo andar, às vezes falta recurso, e a pessoa deixa para o ano que vem. Às vezes falta recurso, a pessoa deixa para o mês que vem. Eu não tenho condição de concluir essa obra, mas não. Deus tem todo o poder. Mediante a sua entrega, ele tem todo o recurso para concluir a obra que ele começou em minha vida, em nossas vidas, na vida desse lindão, dessa lindona, que está ao alcance da nossa voz, que vai assistir hoje ou amanhã. Que Deus glorifique o nome dele na sua história e que você permita que ele conclua a obra. E poderia ser ruim, mas a mensagem de vocês foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Está muito bem explicado, está muito bem. Enfim, dá para entender com clareza e não precisava ser tão bom assim, mas já que foi, então aproveita a oportunidade, lindona, lindão, e coloca em prática o que esses vencedores estão passando aqui, e é um privilégio ouvi-los, tá bom? Roger, depois o nosso lindão, e ele encerra orando. Amém. A Deus. Quero mandar, Braulio, eu quero mandar aqui um forte abraço ao nosso amado Reginaldo Torquato, que está aqui nos assistindo aqui agora. Reginaldo, um grande abraço, que Deus te abençoe poderosamente, hein?
Amados pastores, Jesus, ele disse: vós sois a luz do mundo. Essa palavra foi diretamente para nós. Insisto em tocar nessa tecla, porque Jesus aqui, ele está pregando para o seu discipulado, para os seus apóstolos, está os exortando para que sejam luz, porque ele sabia que iria ascender aos céus e que a sua obra ia continuar por intermédio dele. Ressalto Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e todos nós conhecemos esse texto. Isto aqui são obras, são atitudes que nós devemos ter perante o mundo. Então, Deus requer de nós as obras. As obras, algumas delas seriam estas que acabei de citar em Marcos 16. Orar pelo enfermo e ser curado. Levar ao Evangelho aquele que não crê, aquele que não conhece a Deus. Batizar os recém-convertidos. Pregar o Evangelho aos quatro cantos. Missiologia. Este trabalho que fazemos aqui, vários outros. Essas são as obras que Deus requer de nós. Mas para que a façamos, temos que estar revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo, para que a candeia, repito, com o azeite, possa brilhar e dar a sua luz. É essa a palavra de Deus. Somente ela. Amado pastor Douglas, pastor Reginaldo, nós te amamos, lindão de Jesus, nós te amamos, pastor Reginaldo. Um abraço, Reginaldo. Aqui, pastor Reginaldo. Pastor Douglas finaliza essa live maravilhosa, orando por todos, orando por nossas vidas. Eu quero te agradecer muito, amado, pelo privilégio de nos honrar, participando e abrilhantando essa live. Eu tenho a certeza e a convicção, eu tenho a certeza e a convicção que Deus há de te retribuir. Amém. Foi um prazer, né, estar aqui juntamente com os irmãos. Eu sei que Deus, eu gosto muito sempre de estar falando da palavra de Deus, é um prazer para mim. Convidou, eu estou sempre pronto a ir aonde for. Aqui está fácil, né? É só sentar e fazer aqui, né? Então fica muito tranquilo da gente fazer. Aqui é um prazer muito grande aqui. Eu quero agradecer demais essa chance aqui com os irmãos. Eu quero aqui orar juntamente com vocês agora nesse momento e falar que o Senhor, ele é aquele que está sempre pronto a ouvir o nosso clamor. Então, aonde você estiver nessa hora, Deus estará com você. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa hora. Ó Pai, Senhor, porque estamos aqui, meu Deus, clamando, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Ó Deus, pessoas que vão ouvir esta live, Senhor, que o Senhor possa curar, libertar, Senhor, repreender, meu Pai, toda a fúria do adversário. Que o Senhor venha, meu Pai, salvar, meu Pai, quebrar, meu Pai, toda corrente maligna, meu Pai, quebrar as fortalezas espirituais da maldade, Senhor. Ó Pai Santo, que o Senhor, meu Deus, venha curar os problemas psicológicos, meu Pai, psiquiátricos, Senhor, as dores no corpo, meu Deus. Ó Pai, Senhor, abra as portas de emprego, negócios emperrados, Senhor, que não saem. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, meu Pai, bênçãos, meu Pai, sobre este povo, no nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, vou compartilhar. Deus é fiel. Muito obrigado.
Até uma próxima Um oportunidade. abraço, Braulio. Em vossas vidas. Valeu. Um abraço, pastor, pastores, um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.